arte africana, né? Não sei se vocês já tiveram algum tipo de contato com a arte africana, se já visitaram, alguém já visitou o Museu Afro Brasil? Ah, ótimo. Então vocês já têm uma boa ideia assim do que a cultura africana trouxe de desdobramento para o Brasil, né? Nós, lá no Museu Afro Brasil, temos uma quantidade razoável de peças, temos em torno de 100 peças de arte africana. E trata-se, na verdade, de uma coleção que a gente pode dizer uma coleção didática, né? Não é comparável às grandes coleções da Europa. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essas diferenças, né, de qualidade entre as obras de arte africana, chamadas obras de arte africana, e o quanto essas obras foram vistas, né, dentro da história digamos, da Europa e das Américas, como essas obras, essas artes, né, africanas, elas foram mal vistas, bem vistas, revistas, né, e a gente continua até hoje, na verdade, com essa grande incógnita, né. Essa é uma posição minha, né, desses últimos 10 anos que eu tenho estudado essa matéria, né, esse tema. Eu percebo que a gente não sabe o que significa, para que serve, quais são os fundamentos e quais são digamos, as verdadeiras, a verdadeira essência, né, do que seria a arte africana. Eu digo isso principalmente porque nós, quando vamos aos museus, né, ou estudamos arte, nós tendemos, né, por uma certa presunção de inocência, de que o artista ele faz a obra para as pessoas, né, e os museus têm essa característica de colocar as obras de arte nas paredes, né. Eu vou falar um pouquinho dessa pequena história para tentar entender como é que funciona essa visão que as pessoas, que nós temos da arte africana. Nós que não nascemos na África, não desenvolvemos, né, a cultura dentro do sistema tradicional, né. Então, nos museus, as peças, as obras estão ou na parede ou nos arredores, e aí sempre existe o que a gente chama de uma separação entre o que é o objeto e o que é o sujeito, né? Em todos os museus, quando a gente entra nos museus, a gente é chamado de visitante, né? E nós vamos visitar uma exposição, né? Quer dizer, tem alguma coisa a ser exposta, né? E isso já do início parece que já existe uma fronteira entre o que somos nós, como visitantes, e o que são as obras de arte, né? Essa é uma característica, na verdade, dessas obras de arte de tradição europeia, né? Essa é uma forma que os europeus desenvolveram a sua forma de expressão, né? E o modo de exposição dessas formas de expressão. Isso é bem importante para a gente tentar entender um pouquinho mais, ou se aproximar um pouquinho mais, já que eu disse que talvez não dê para entender bem, mas tentar se aproximar um pouquinho mais do que seria essa arte africana, né? Por quê? Porque a chamada arte africana, tal como ela tem sido estudada, ela não, de modo algum, ela tem essa separação entre o que seria o sujeito, o fruidor da obra de arte, e a obra de arte mesma, né? Não há uma separação entre o sujeito e o objeto. Parece que a cultura africana ela se desenvolveu de tal modo que a sua forma artística ela está dentro da vida, ela faz parte da sociedade. A gente não sai de um lugar para ir ver a obra de arte africana, ela está ao mesmo tempo em todos os lugares e em todos os momentos. É óbvio que, como a África não é uma coisa só, a gente vai sempre pegar nesse ponto, porque é um ponto bem importante, né? Que é um desconhecimento muito generalizado do que seria essa chamada África, né? Muitas pessoas ainda hoje acham que é um país, né? E há, na verdade, 49 países dentro da África. E essa diversidade, né, de culturas, né, e de modos de vida acabou
também incluindo uma certa singularidade, né? Uma certa coesão. Uma dessas coesões, né, dentro dos sistemas tradicionais, seria essa noção de que a obra de arte não é uma coisa afastada, ela está dentro das pessoas. Tá? Então, seria um pequeno ponto de definição mais aproximada. Como eu falei, não dá, eu pelo menos não consigo fazer uma definição mais concreta do que seria essa arte africana, mas é uma pequena aproximação. Né? A obra de arte africana, ela não está lá para ser vista de modo separado. Ela, na verdade, ela faz parte da vida. Tá? No entanto, os europeus tiveram a grande ideia. Né? Vamos pegar, coletar, né, essas peças que estão ali, naquele momento, no período, no início, né, dessa relação entre os europeus com os africanos. Eles tiveram essa ideia de coletar essas peças e, aos poucos, né, no final do século XIX, que houve um aumento dessa quantidade, né, de peças que foram levadas para a Europa, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso também. Com o objetivo, inicialmente, era montar aquelas chamadas gabinetes de curiosidade. Né? Os gabinetes de curiosidades eram locais que tinham milhares de objetos, fauna, flora, animais mesmo empalhados, e também incluíam objetos da cultura material e também da chamada arte africana. Ora, à medida que os museus na Europa foram se desenvolvendo, né, foram limpando um pouquinho, ou separando, classificando, né, esses objetos, passou-se também a considerar essas obras como objetos museológicos, né, isto é, objetos que poderiam ser retirados do seu contexto original, colocados dentro de um museu para ser expostos para os visitantes. Né. Ora, ninguém tinha feito, digamos, um semancol, imaginando que essas obras, na verdade, muitas delas até não eram para ser expostas. Esculpidas e depois ou depositadas em algum lugar sagrado, num local afastado da sociedade, né, numa floresta, por exemplo, ou em santuários, né, e não eram para ser vistas. Né. Isso é bem interessante porque, ao longo da história desse processo de retirada dessas peças, tem uns certos entraves, vamos dizer assim, né, em função desse desejo que o europeu tinha, fosse uma curiosidade, fosse aquela ideia de... Ora, mas não era assim que pensavam os primeiros europeus que chegavam lá. Né? Eles tinham a mentalidade, que era a mentalidade da Idade Média, onde o corpo humano ou as coisas da natureza eram coisas inferiores em relação à divindade. Né? Então, assim, você tem bem claro essa separação entre o que é o mundo material, de um lado, e o mundo espiritual do outro. Né? São todas coisas que a gente foi aprendendo, né, ao longo dessas heranças medievais, que nós brasileiros também tivemos. Quando os portugueses chegaram aqui para fundar, digamos assim, o Brasil, eles fundaram o Brasil sobre essas tradições. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem a dicotomia. Né? Nossa tradição não é só portuguesa, né? A nossa tradição é múltipla, né? E aí nós tivemos essas características muito mais amplas, né? Muito mais difíceis, às vezes, até de um europeu entender. Então, mas, por exemplo, você tem centenas de tradições brasileiras que você tem essa herança mais indígena, mais africana, que valoriza, geralmente, as coisas do corpo. Né? Vejam vocês, por exemplo, uma dança europeia. O que seria uma dança europeia, de tradição europeia? A valsa, né? A valsa, você vai para cá, você vai para lá. Você não faz isso aqui, né? Por quê? Porque isso aqui é pecado, né? Rebolar é uma coisa que não pode, né? É uma coisa do demônio, né? Então, mas na verdade o africano não acha. Ele acha que isso aqui é legal, o corpo é bom, ele é maleável, né? Ele tem articulações. Então, as danças podem ser feitas dessa forma, né? Não é eu não sei fazer muito porque eu sou, né? Não porque eu acho que esse seja pecado, mas acho que é porque meu corpo não ajuda muito. Mas, de fato, há essa coisa, né? Ou a dança europeia não pode ter esse movimento e não pode chegar muito junto.
tem a ver com a tradição dos costumes. Mas essa noção de interpretação da cultura é uma noção que é, até a gente pode dizer, bem mais recente, né? A antropologia, ela fez, digamos, uma meia-culpa um pouco mais recente. A ideia de que nós não podemos levar a nossa mentalidade para o outro, para conhecê-lo, esse outro. Nós temos que ter a nossa mente um pouco mais livre, mais aberta, para poder enxergar não a realidade mesma, porque isso é como eu falei no começo, talvez a gente nunca chegue, mas para tentar aproximar um pouco mais, tentar entender o que seria esse outro. Eu vou dar um exemplo dessa interpretação com relação ao falo, né? Na Nigéria, né, e no Benin, há uma divindade chamada Exu, né? Muitos talvez já conheçam. Essa divindade é uma divindade mensageira, né? Ela, na Nigéria e no Benin, né, o povo iorubano, né, que cultua essa divindade, eles o cultuam não por um objeto, né, não como uma estátua, né, como a gente faz geralmente aqui no Brasil, por causa da influência católica. Eles cultuavam o Exu fazendo um montinho de terra, né, no chão e com um falo, às vezes enorme, saltando para fora. Quando os portugueses ou europeus chegavam ali, viam crianças dançando sensualmente, né? Que para eles era sensual, mexer o corpo era uma coisa do demônio, como pode? E ainda mais em torno de falos, os missionários saíam correndo, falando, esses africanos são loucos, eles cultuam o demônio, as crianças dançam em torno de falos, né? Isso é uma coisa do pecado, do mal, né? Quando essa divindade, que na verdade nada mais nada menos, uma divindade mensageira, como Hermes grego, como Mercúrio romano, ele leva mensagens, traz mensagens, leva a mensagem dos homens entre os homens, leva a mensagem dos homens para os deuses para os homens, e assim por diante. Era simplesmente uma divindade mensageira. Agora, por que eu falo? O falo também, de uma forma ou de outra, ele também transmite uma mensagem, que é a fecundação, né? Na África, o Exu, né, na Nigéria, né, entre os urbanos, o Exu é a divindade primeira, é o número 1. Né? Isso também acabou se desenvolvendo aqui no Brasil, nas religiões afro-brasileiras que cultuam o Exu é o número 1. Geralmente ele é o cultuado em primeiro lugar, ele vem sempre em primeiro. Por que isso? Porque não há uma mensagem sem um primeiro passo. Né? Se a gente está aqui, vamos imaginar assim, você está parado, estagnado, para sair uma mensagem daqui para aí, ou daí para cá, tem que ter um movimento. Por isso que o Exu está ligado ao movimento, né? Está ligado à transmissão. Né? Porque você está estagnado, é 0. Quando você dá um passo para poder transmitir a mensagem, não há mensagem sem movimento, então você dá o número 1. E é isso que é o Exu. Exu é o número 1. Então, o falo também é uma forma de transmissão, no caso, transmissão da fertilidade. Ora, essa é uma visão iorubana. Quando os portugueses chegaram até lá, não viram nada disso. Né? Eles não perceberam isso, não fizeram esse momento, né, que é importante, né, de falar, bom, peraí, eu tenho uma percepção da vida e da natureza, ele tem uma outra, deixa eu entender como é que funciona essa outra. Não, o que eles fizeram? Eles colocaram toda a percepção que eles tinham na percepção africana, no modo de ver nigeriano e iorubano. Eu gosto muito do Santo Agostinho. Ele diz assim, o ser humano, essa partículazinha da criação. Né? Quer dizer, não é nada. Né? O ser humano não é nada diante de Deus. Né? Ele coloca Deus não lá em cima, mas é um cima que a gente não consegue nem sequer imaginar. Né? É uma separação brutal entre o que é o material e o espiritual. Então, essa ideia da Idade Média, entre o que é o corporal, né? É associado sempre aos vícios, né? A coisa negativa do mundo, da carne, né? E isso é uma coisa negativa, é vista pejorativamente. Então, deve ser escondido, deve ser reprimido, deve ser... de forma alguma você deve explicitar isso. É uma visão completamente diferente da cultura indígena, diferente da cultura africana. Né? Na cultura africana, você justamente valoriza isso. Você valoriza a matéria. Para os urbanos, por exemplo,
O corpo humano, ele tem força, né? E é justamente essa força que você vai tentar desenvolver ou adquirir, né? Essa força é chamada força vital, né? Que é chamada axé, né? É um termo que se usa hoje para várias coisas, mas a ideia principal é que as coisas da natureza, elas têm forças, né? Elas possuem forças. Então, o mar tem uma força, o mar tem um axé. A pedra tem uma força, a pedra tem um axé. A flor, a folha, a terra está no corpo, ela não é suja, né? Eu já vi até educadores, às vezes, em museus, falando que vêm visitar, às vezes, indígenas, né? Eles estão vão descalço, com o pé sujo com terra. Aí fala, nossa, eles estão sujos, né? Estão com terra. Para eles não é sujo, a terra não é suja, pelo contrário, ela é valorizada, né? Então ela aparece também no contexto religioso, porque essas forças da natureza são justamente as forças que nos alimentam, né? Na visão deles, isso deve ser valorizado, tá? Então, são formas de ver o mundo diferentes, e essas formas diferentes, né, de ver o mundo acabam separando, às vezes, mais do que unindo as pessoas e os povos. Eu dei esse título de Introdução à História das Artes Africanas, né, no plural, as histórias dos mitos, os povos, as culturas, os ritos e as artes. E no fundo vocês estão vendo uma imagem de uma estatueta lá da República Democrática do Congo, e que eu gosto bastante porque ela reflete um pouco sobre essa noção de interpretação que a gente vinha falando, né? O que vem a ser essa obra de arte, né? É um pouco aquilo que nós, com a nossa própria bagagem, interpretamos, né? Ou trazemos, né? Ou ela é um pouco mais do que isso, né? Essa peça ela foi submetida a um exame de raio-x por um pesquisador chamado Richard McCoy, e ele identificou, né, por acaso, ou não tão por acaso assim, que essas peças, né, embora não se soubesse disso antes de fazer esse trabalho com raio-x, que ela tinha objetos contidos nela, né? Isso é bem interessante porque a obra de arte, geralmente na nossa tradição de interpretar a obra de arte ou de observar a obra de arte, a gente tende a observar aquilo que está ali no exterior, né? A gente percebe, na verdade, a superfície da obra, né? Essa foi o modelo, o modo como nós observamos a arte, principalmente a arte europeia, né? Aquilo que a superfície da obra nos traz é aquilo que nós chamamos da obra. Nós interpretamos essa obra, analisamos essa obra, ou fruímos, né? Temos umas sensações em relação a ela, a partir do que ela nos traz de forma exterior. Mais um exemplo de quanto isso não pode ser desenvolvido quando a gente observa a obra de arte africana, né? Alguns dessas peças, né, elas não estão só na superficialidade, né, naquilo que ela traz do exterior. A questão interior também é importante, né? Embora para nós que não fazemos parte dessa cultura, a gente enxerga apenas o exterior. E essa cultura, na verdade, ou essas culturas, trazem muito mais coisas que podem ser identificadas, tá? Daquilo que eu tinha comentado no início, né, são apenas alguns dos povos africanos que estão selecionados, geralmente porque essa variedade é tão grande que não dá para a gente trabalhar com uma quantidade muito, muito grande. Porque se assim já é difícil, imagine se a gente tivesse que trazer todas as outras culturas. Mas são povos que tiveram um contato muito forte com os europeus, e é por isso também que nós trabalhamos com a chamada arte africana. Na verdade são esses poucos povos que estão ali, né? Obviamente tem alguns poucos mais também, mas para nosso nível nós selecionamos apenas esses daqui, que tem um pouco mais a ver com a nossa tradição brasileira, com essa nossa proximidade cultural com esses povos, dos quais vieram africanos, pessoas escravizadas, tratadas como escravas aqui no Brasil, tá? Temos o povo Axante, né, por exemplo, né, um povo que fica em Gana. O povo Axante, né, ele vive aqui nesse país chamado Gana. Desculpa. Aqui. Gana. Óbvio, existem vários e vários outros povos aqui. Selecionamos esse porque é um povo que acabou ficando muito famoso por causa do seu grande qualidade das suas obras e principalmente também a
potencialidade no trabalho com ouro. Né? Temos vários outros povos aqui, Ati, Baga, Bambara, lembra aquele nome que aqui está errado, mas no livro nós consertamos. Né? Bamileke, Baulé, etc, etc, etc. Né? Então tem uma infinidade muito grande de povos, com culturas bastante variadas, mas que deixaram a sua marca para estabelecermos o que nós chamamos de arte africana. Bom, esse seria, na verdade, um mapa, vamos dizer assim, da África, que não tem a ver com o mapa de hoje. Né? Nós sabemos, né, que essas divisões entre os estados da África, né, os países da África, como estava mostrando aqui, essas divisões elas foram desenvolvidas ou estabelecidas num momento em que os europeus precisariam dividir um pouco melhor esse território que já estava sendo explorado ao longo de séculos. Né? Foi feita uma conferência em Berlim, né, em 1897, mais ou menos, e essa conferência determinou, né, na conferência estavam vários representantes dos europeus, né, e essa conferência determinou o que são os países hoje. Nessa conferência, então, eles fizeram essa divisão. Ora, isso é muito interessante, porque não havia essas divisões, obviamente, políticas, né, dos territórios africanos antes dessa data de 1897. 1997. O que havia antes? Na verdade, não havia uma divisão territorial tão rígida como a gente vê hoje, né, as fronteiras. Né. O que havia? Havia, na verdade, os territórios explorados por aqueles povos. Né. Esses territórios eram mais maleáveis do que essa fronteira. Tanto é assim que, mesmo hoje, essas fronteiras elas continuam sendo maleáveis. Muitos desses povos são povos nômades, então eles não permanecem no mesmo país. Né, eles vivem em países diferentes, dependendo da temporada, né, dependendo do momento do ano. Né, e muitos povos já são históricos, que sempre foram localizados naquele país e assim por diante. Antes das divisões por países, havia essas divisões por impérios. É óbvio que aqui nessas regiões também já existiam povos, né, mas não se organizavam de maneira por meio de estados. Né, eram pequenos grupos, né, ou em alguns casos chamados bandos, né, grupos que viviam da caça e da coleta, né, são chamados caçadores-coletores, ou pequenos povoamentos, né, que não se organizaram a ponto de se transformar no Estado ou no Império. Né. No entanto, nós tivemos na África vários e vários impérios. Né. Aqui não dá para enxergar muito bem, mas vocês podem ver que há várias épocas, dependendo da época, né, você tem diferentes tipos de impérios, né, que dominaram boa parte da África e determinaram mesmo boa parte do que é essa noção de África que nós temos. Tá? Um dos mais conhecidos para a gente, né, você tem o Songhai, né, você tem o Império de Gana, né, que não fica onde é a Gana atual. Né, a Gana atual é aqui, esse império ficava mais ao norte. Tá? Um dos mais importantes para nós, também brasileiros, é o Império do Congo, esse reino do Congo, né? Porque foi esse reino que deu a maior parte dos escravos, né, vamos dizer assim, que vieram para o Brasil. Muitos de vocês já tiveram experiência disso, a noção do que é o Banto, né, o termo Banto, ou Yorubá. Passando um pouquinho mais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os primeiros registros históricos que a gente tem sobre a arte africana. Né? 1470, né, o Duque de Borgonha, chamado Charles de Bold, né, ele tinha uma mãe portuguesa. Né? Então ele assinou uma ordem de pagamento a um senhor português que é chamado João Albuquerque, na verdade o nome dele, e que o presentearia com uma espada e algumas figuras de madeira, né? utilizadas pelos africanos como ídolos, entre aspas. Né? Então, são os primeiros relatos que a gente tem de retirada de objetos africanos que vão ser tratados depois como arte. Tá? Na verdade, percebam bem o termo que se usa para a interpretação do objeto. Nesse caso aqui, ídolo significa, que é um termo até bíblico, né? Ídolo significa uma figura que é utilizada para adoração. Né?
Ora, será se uma espada é utilizada para adoração? Né? Certamente figuras de madeira, provavelmente algumas delas são utilizadas para adoração. Mas será se é a adoração da figura? Ou é uma representação de uma divindade? Ou é uma representação de um ancestral, de uma pessoa que existiu mesmo? São todas questões que a palavra ídolo ela não responde. Né? A palavra ídolo não responde essas questões. Né? Então, são pontos daquela palavrazinha que eu vou repetir bastante, que ela dá pontos da interpretação da obra de arte. Como essas obras foram interpretadas? Será se elas são objetos utilitários? Será se elas são objetos de culto? Né? Será se elas são só isso? Será se elas não podem ser mais coisas? São reflexões que a gente tem que deixar mais ou menos na atenção, né? Ter atenção para elas. Você tem aí no século XV, né, o interesse pela cultura material africana foi iniciado pela aristocracia europeia, ele era determinado. Né? Alguns objetos foram coletados, entre aspas, por museus de Madrid, Brunswick, Leiden, etc. Por exemplo, troncas esculpidas em marfim, copos esculpidos em madeira, né? São objetos inspirados pelo gosto europeu. Então, já tem um certo século XV, já um interesse específico do europeu na obra de arte africana, ou nesses objetos africanos, que ainda não é chamado nesse momento de obra de arte, mas nesses tipos de objetos. Qual que era o gosto europeu? Olha, eles queriam fazer, por exemplo, saleiros de marfim, né? Queriam fazer garfos, né? Colheres todas decoradas em madeira, né? Bastante bem trabalhadas, esculpidas. Né? Era esse gosto da aristocracia europeia, né? Na época. Então, essa arte africana no século XV nada mais era do que o gosto europeu. Você tem aqui, infelizmente, muitas dessas peças a gente não tem mais, né? Essas peças mais antigas, do século XIV, XV, porque muitas delas que estavam, por exemplo, em Lisboa, elas se perderam num terremoto que teve lá em 1755. Né? Algumas sobreviveram, como na Europa, mas muitas das mais antigas obras de arte, ou esses objetos africanos, se perderam. Né? Aqui eu tenho uns exemplos dessa arte refinada, do tipo, que a gente, teve um pesquisador britânico que chamou essas obras de marfim afro-português. Né? Por quê? Porque eram feitos por africanos, mas com gosto ou com estilo da arte europeia. Tá? Então são peças aqui, essas peças são todas em museus da Europa, principalmente no Museu Britânico, né, o British Museum, ou no Museu Etnológico de Berlim, né, ou o Museu Louvre, né, por exemplo, ou outros museus da Europa. Né. Podem reparar que a característica, o estilo, né, o modo como foi desenvolvido, remete a muitas das peças que são típicas da Europa da época, né, mas foram feitas na África. Aqui tem alguns exemplos antigos também, bem interessantes. Né? Eu gosto muito desse Michel Pretorius, fez um livro muito interessante com instrumentos de época. E mostram, por exemplo, instrumentos que a gente até está aqui no Brasil, a gente tem familiaridade. Né? Por exemplo, esse aqui que é o bobô, chamado abobô. Né? Que são duas campanas que é usado tanto no samba quanto no contexto de religiosidade afro-brasileira também. Né? Um exemplo interessante também são essas trompas. Aqui também é um instrumento de origem africana, né? Não que é só de origem africana, existiam trompas de outros povos, né? Também, mas bem interessante trazer isso no século logo, no começo do século 16, 17, já esses instrumentos, né? De origem africana. Bom, ao longo dos anos e séculos de coletas desses materiais, começaram-se também a se interessar em fazer algum tipo de exposição, né, desses objetos. Né. Essas exposições elas se iniciaram, até onde a gente tem notícia, no final do século XIX. Né. São as chamadas exposições universais. Né. Em 1878 houve uma exposição universal, tinha algumas peças de arte africana, né, e alguns outros anos também foram tendo outros tipos de exposições, e isso é bem interessante para a gente pensar. Imagine que as 3, últimas décadas do século XIX
elas deram um pouco o cabedal, o fundamento para aquilo que foi visto, para aquilo que a arte africana acabou sendo vista, né? Como? No início, aquele que eu mostrei, o início de tudo eram museus, eram os gabinetes de curiosidade. Logo em seguida, as chamadas exposições universais. Exposição universal significa o seguinte, você tem obras do mundo inteiro, né? Isso são exposições universais. E aí são um pouco mais próximas da nossa ideia de museu. Só que, já no começo do século XX, né, já no nosso mundo contemporâneo, começou a se fazer uma outra visão dos objetos africanos, né? No início tinha aquela coisa do exótico, se retirava o objeto que interessava, mais ou menos aleatoriamente. O início também foi marcado por aqueles conflitos. Eu olhei aquela peça ali, que é um tênis enorme, eu olhei como uma forma negativa, né? E aí você tem esses conflitos também. E aí logo em seguida você tem a coisa da curiosidade, vamos colocar aqui todos esses objetos, são a coisa do exótico, aquela África do Tarzan, né? Aquela África do Egito, cuja a Cleópatra, figura rainha, ela tem olhos claros, né? E etc. E aí tem essas imagens dessa África fantasiosa, né? Que vão sendo pouco a pouco organizados, né? Pouco a pouco essas visões da África elas vão se modificando, né? E aí chega um momento do clássico aqui pra gente, né? Que é o momento em que a obra de arte africana começa a ser percebida como uma coisa positiva. Justamente começou-se com o trabalho dos modernistas europeus, né? Picasso, né? Braque, Matisse e vários outros tinham interesse, na verdade, numa determinada arte que correspondia aos interesses formais que eles estavam buscando naquele delírio artístico deles. Queriam aproximar, não queriam mais uma obra de arte que fosse aos moldes da academia tradicional, né, com o modo de você formar o corpo humano tem determinada proporção, né, você tem que seguir determinado plano que foi desenvolvido lá desde o Renascimento, e eles buscavam lá nas tradições greco-romanas, né, a ideia de perfeição, a harmonia do corpo, né, a proporção ela é organizada matematicamente. Os modernistas não queriam isso, eles queriam fazer obras de arte que fossem muito mais livres, né, do ponto de vista das técnicas, do ponto de vista das formas, do ponto de vista também além da materialidade, também do ideal que eles tinham de arte, né. Então, o jovem menino, na época, tinha um pouco mais de 20 anos, o Picasso, estava visitando lá o Museu do Homem na época, e ele se intrigou com um objeto de arte chamado lá Arte da África, né, que tinham formas completamente diferentes de tudo aquilo que a arte europeia ditava como regra, né. E ele se instigou por isso, de fato, né. Não quer dizer que, muitos dizem isso, e eu não concordo, não quer dizer que Picasso não seria Picasso se não fosse arte africana. Talvez seja um pouquinho forçado dizer isso, porque no fundo, em 10 ou 20 anos ele acabaria chegando nas mesmas conclusões, né? Mas foi bom a arte africana porque antecipou muito das dificuldades que ele teria para chegar naquelas formas se não fossem essas inspirações que ele acabou de fato tendo na arte africana, tá? Então é bem interessante que a primeira visão às vezes foi de exotismo, logo em seguida uma visão da multiplicidade de coisas, vamos trazer quanto mais coisa melhor. E aí, um terceiro momento, um momento de, olha, eu vou olhar essa obra porque ela também tem forma. Eu não quero saber se essa peça foi feita de culto religioso, se ela foi feita para um tipo de utilidade, né? Se ela é útil ou não, se ela foi feita para contemplar, se ela foi feita para ser contemplada, se ela foi feita para ser adornada, se ela foi feita para ser vestida, não me importa. Por caso do modernista. O modernista não quer saber das consequências que aquele objeto possa ter ou trazer, os significados intrínsecos daqueles objetos. Ele está interessado puramente na forma. Foi aí que houve uma evolução na visão
do que a arte africana podia representar. Além de ela apresentar o exótico, ela poderia representar também a forma, a questão formal, certas características. Podem ser características positivas para um ou negativas para outro, né? Alguém que gosta de coisas mais clássicas, né? Você pega um Rubens, né? um pintor ou um escultor clássico, você gosta daquelas formas mais tradicionais, né? Tudo bonitinho, a cabeça está no lugar, o corpo está no lugar. E aí vem o Picasso, ele começa a perceber que a arte africana não tem essas proporções tão rígidas, assim, determinadas, e ele começa também a criar coisas que são um pouco complexas, né? Que acaba sendo, para quem é um pouco mais tradicional, acaba enxergando como uma coisa, isso aqui é feio. Principalmente porque o rosto começou a ter uma forma completamente diferente da natureza, né? O corpo esticou, ficou alongado, ou o pescoço está alongado numa escultura, né? A figura ficou, né? E assim por diante. Então são representações que não descrevem a realidade. Essa tradição já existia na África de forma milenar e passou a existir na Europa a partir do momento em que esses modernistas começaram a perceber e falar o seguinte: olha, obra de arte não é só o belo, entre aspas. Ou obra de arte não pode ser só a natureza, todo mundo igualzinho, do mesmo jeito, proporcionalmente igual. A obra de arte ela pode ser fantasiosa, ela pode trazer coisas que não estão aqui na natureza, ou até estão, mas elas estão interpretadas de uma maneira diferente, né? Então, isso foi bem importante para dar um outro passo para a compreensão da arte africana, porque aí ela não vai ficar mais determinada num lugarzinho dela de, ó, isso aqui é coisa de macumba. Pelo menos, primeiro, do ponto de vista da sua antiguidade, né? Foram essas chamadas terracotas, né? Da cultura Nok, né? No norte da Nigéria foram descobertas algumas peças que ninguém sabia de onde eram, né? Ninguém tinha a menor ideia. Depois foram feitas testes, né? Foram feitos testes nessas peças e se descobriu que eram peças que tinham uma antiguidade muito grande, cerca de 500 anos antes de Cristo, algumas delas, né? Então, existiam algumas escavações, né, numa mina de estanho, isso em 1928 até 42, e essas peças foram reveladas assim, quase que acidentalmente. Na África existe arqueologia, no entanto, isso mais recentemente, mas desde sempre, isso até hoje acontece na África, acontece no Brasil também. Se vão fazer túnel de metrô, de repente você descobre lá uma peça que é bem antiga e tal. Isso aconteceu na África também. No caso das minas de estanho, eles cavavam para buscar o estanho, de repente descobria lá. Claro que não tinha nenhuma técnica arqueológica, não era nenhum modelo rigoroso de ciência, mas foi útil, no fundo, para pelo menos resgatar, trazer esses objetos. Do ponto de vista formal, tem uma curiosidade muito grande, que vocês podem reparar, essas peças elas têm uma maneira de representar, figurar o olho, né, o nariz e a boca. São características que alguns pesquisadores depois vão perceber em outras tradições mais recentes, né? Então, surge algumas hipóteses sobre as ligações dentre essas culturas, né? Só que essa ligação não é direta, absolutamente não é direta, né? São ligações intercrotadas, né? Não é possível fazer traçar uma linha direta entre o que é uma coisa e outra, uma tradição mais antiga até a contemporânea. Mas isso vale para a África, vale para os outros povos também. Pensem, por exemplo, na China de hoje. A China de hoje não tem nada a ver com a China imperial antiga, da antiguidade. Mesmo a Europa de hoje, a Grécia de hoje, não tem nada a ver com a Grécia do passado, né? Ou a cultura africana mais antiga toda não tem nada a ver com a cultura de hoje, e principalmente porque, não só porque a cultura se modifica, mas porque essa cultura também teve uma modificação violenta, né? Nesse caso, o fato de ter existido escravidão africana, isso fez um corte violento entre o que era o antes e o depois. Tá? Claro que isso tem seu desdobramento para a arte, né? Aqui temos outros objetos bem interessantes também, já de outras regiões ali da mesma cultura que foi identificada como Nok, né?
Não vou me deter muito nessas peças, porque eu trouxe muitas e muitas peças. Aqui, além dessa cultura Nok, né? Aqui, só para vocês saberem, aqui é a Nigéria, né? A região onde foi encontrada, está aqui no centro de cruzamento entre o Rio Beni e Níger, região de Taruga, Nok, né? Jos, tá? São essas principais regiões onde, o Gema também, principais regiões onde foram descobertas essas peças. Então, são uns exemplares mais antigos que a gente tem no mundo da arte africana, tá? Peças feitas em terracota. Há um detalhe maior do mapa, né? Mostra lá as regiões onde foram encontradas essas peças, né? Reparem que é uma região bem distante, por exemplo, das regiões que a gente está mais acostumado, né? Por exemplo, Ifé, né? Oió, que são cidades que foram construídas períodos posteriores em relação a Nok, né? Mas que acabaram dando muitas das nossas influências, né? Olha um exemplo aqui, ó. O rio chamado Oxum. Esse rio Oxum tem a ver exatamente com aquela divindade lá, do Oxum, né? Que é a deusa da beleza, ou deusa do rio, né? Chama da água doce, que em contraponto a Iemanjá, que seria do mar, né? A Oxum, na verdade, nada mais é do que um rio, né? O rio, ele é divinizado, ele se transforma nessa divindade feminina, né? Isso os gregos também faziam, né? Cada povo grego de cada ilha cultuava uma divindade, geralmente era uma ancestral, né? O Xangô, por exemplo, né? Ele foi o criador ou fundador dessa cidade aqui chamada Oió, né? Ele, como fundador, digamos, o mais antigo morador da cidade de Oió. Todos os filhos, netos, bisnetos e as pessoas da comunidade desse fundador, desse rei chamado Xangô, serão chamados filhos de Xangô, né? Então, um detalhe interessante isso, porque em cada região da África, você tinham pessoas que eram fundadores de cidades ou grandes guerreiros, né? Pessoas que eram muito importantes, que acabavam sendo divinizadas, né? Eram tratadas com um respeito muito grande. Isso tem em toda a África, não é só na cultura iorubana. A noção de que os mais velhos são mais importantes do que os mais novos. Todo mundo pode fazer um pouco a experiência disso, pensando na ideia da avó, do avô, né? No caso da cultura nigeriana e iorubana, e muitos dos povos africanos também são assim, eles cultuam seus antepassados, né? Isso quer dizer que os antepassados têm um valor maior do que os mais novos, né? Então, você pode buscar a força vital do seu antepassado mais próximo, sua mãe, seu pai, ou você pode buscar uma força vital do seu avô, do seu avó, se estiver vivo, o seu bisavô ou sua bisavó. À medida que você vai progredindo nessa sua ancestralidade, né, vai retomando esse passado, digamos, umbilical, né, que é uma relação que todo ser humano tem, né, todo ser humano tem uma ligação umbilical, né, quer dizer, é uma ligação que vem de um passado, mais um passado e outro passado e assim por diante, até chegando dessa grande quantidade de pessoas, até chegar nesse umbigo, vamos dizer, primordial, né, o início de tudo, né, que muitos pesquisadores e antropólogos e arqueólogos defendem a tese de que partiu da África. Nós, todos seres humanos, temos um único ancestral comum, né, que deu origem a vários seres humanos do planeta. Bom, isso tem implicações na arte. Quando vocês virem, por exemplo, objetos ou figuras africanas que têm um umbigo grande, eles estão fazendo uma referência também a uma ancestralidade, né? Os objetos, eles podem ganhar significados. São distintos em cada cultura, mas são determinados por essas culturas, né? Então, no caso do umbigo proeminente, faz uma ligação com a ancestralidade. Ora, se você faz um pedido para o seu ancestral de força, por exemplo, no caso iorubano, como eu tinha falado, força vital significa axé. Você pode pedir o axé para sua mãe e para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô, ou se você quiser um axé mais poderoso, você pede para o seu ancestral mais antigo, no caso do contexto do candomblé aqui no Brasil, ou no contexto das tradições africanas, nigerianas, do culto ancestral. Por exemplo, você pode pedir para a divindade, que é o Xangô, né? Uma das divindades.
o axé da sua mãe é bom, o axé do seu pai é bom, é forte, o axé das suas avós mais forte ainda, mas o axé do ancestral mais antigo, ele é muito, muito mais forte, né? Por isso que aí você faz essa ligação que dentro do candomblé é a ideia de cabeça, né? O ancestral vive na cabeça, porque da onde vem, né, a sua própria existência, né? Como se fosse uma montanha, digamos, uma coluna, onde cada um está montado em cima do outro, né? Nessa cadeia genealógica, né? Isso é interessante que aparece também nas formas artísticas. Os iorubanos fazem muitas colunas onde tem uma pessoa em cima da outra, né? Parece ser estranho para algumas pessoas. Nossa, por que tem um monte de pessoas em cima da outra? Mas do ponto de vista da cultura, você consegue identificar alguns tipos de características que são próprias da cultura que acabam extrapolando a mentalidade para ir para a forma plástica, né, para a materialidade. Tá? Então isso acontece muito, isso é bem interessante porque há o desdobramento da parte cultura imaterial para a cultura material. Tá? Nós temos alguns sítios na Nigéria que foram escavados mesmo, nesse caso com tradição científica, né, da arqueologia, né? Aí você pode fazer datações mais precisas, você pode identificar mais elementos dentro daquela sociedade, como eles viviam, né? Exatamente como eles viviam, quais eram as formas, né, de religiosidade, né? Às vezes dá para identificar também o modo de vida, desde o modo de vida até outros tipos de desdobramentos da cultura, né? Nesse caso aqui, Igbo-Oku foi escavado por um arqueólogo chamado Thurston Shaw, né? Bem interessante que ele descobriu algumas peças feitas em ferro, né? Em bronze, né? E revelou uma capacidade, um conhecimento das técnicas de produzir o bronze muito fortes, que não se tinha esse conhecimento, não se sabia que a qualidade técnica de povos tão antigos como esses eram grandes e, em alguns casos, até maiores do que muitas das técnicas dos europeus tinham na Idade Média. Isso é só um detalhe, não é tão importante. Eu não gosto de fazer essas comparações, porque acaba tendendo a ter uma má interpretação aí também. Não é uma disputa, não é uma corrida, né? Como eu disse, a sociedade ela desenvolve, ela evolui e involui. Isso não é uma regra, né? Sempre esses altos e baixos dentro das culturas. Então não dá para a gente sempre ficar, sabe, comparando, porque isso aqui, muito melhor do que os europeus, né? Às vezes a gente costuma ouvir esse tipo de coisa. Não é bom fazer esse tipo de comparação, porque você pode supor também o contrário, né? Isso aqui, a cultura da Europa é muito mais rica ou muito mais importante. Cada cultura é uma cultura, cada jeito de se desenvolver essa cultura é único. É o exemplo, aquilo que eu dei do indígena, né? Aqui a natureza é abundante, então não tem motivo de eu trabalhar com ferro, trabalhar com bronze, né? E os indígenas não criavam estados também, isso é um outro detalhe importante, porque essa arte aqui, altamente especializada, altamente decorativa, tem a ver com os interesses também e os motivos das aristocracias africanas, né? Porque o gosto, o refinamento, isso tudo tem a ver com uma classe também, né? Uma classe social, um grupo de pessoas que não precisa usar a mão, não precisa trabalhar, né? Tem quem faça por eles, e aí eles acabam criando refinamentos e gostos, né, que são diferentes do resto da maioria. Tá? Então isso também acontece na África. A aristocracia tem o seu próprio gosto, tem suas próprias tradições, tem o seu modo de ser, né? E isso parcialmente apartado no caso africano, não é tão dividido assim. Tem uma divisão, claro, mas digamos as realezas são um pouco mais próximas do que dos povos do que, por exemplo, a realeza europeia. Por exemplo, na rainha você não pode, se você for convidado a visitar a rainha, você não pode tocá-la, né? Porque ela é intocável. No caso africano, alguns casos também, mas enfim, de qualquer forma, é importante distinguir características que são únicas e aquelas características que a gente pode perceber que tem pontos em comum. Tá? Aqui alguns outros exemplos, né? Fazendo um pouquinho mais de comparação entre aquela peça mais antiga, Nok, né?
uma outra peça aqui não tão antiga, que é a Igbo-ku, que é aquela que eu mostrei agora, e essa peça já dessa civilização, dessa cultura daqui de Ilé-Ifé, que é uma cidade no centro ali da Nigéria, centro-sul da Nigéria. Tá? Vocês podem perceber parcialmente algum tipo de semelhança entre essas formas artísticas feitas em épocas diferentes, né? O que elas, por exemplo, aqui têm em comum um apreço por um certo naturalismo, né? Parece que, não gosto de fazer muito isso, evolução, não é evolução não, tá? Foi por acaso. Parece que há uma tendência a aproximar cada vez mais da natureza mesmo, como ela é, né? Não que isso seja uma evolução, pelo contrário. Você pode ter uma peça que não é tão naturalista no mundo contemporâneo, e você pode ter uma peça bem naturalista no mundo muito antigo, tá? Não tem esse progresso, não. Bom, já no século XX, então, no começo do século XX, tem uma exposição, né, African Negro Art, que foi lá em Nova York, em 1935, já com aqueles objetos que são já clássicos, né, dentro da arte africana. Essa imagem é uma imagem que mostra, no século XVII, o reino, né, o chamado Reino do Benin. Por que vai ser interessante? Porque estão bem próximo daquela discussão que a gente teve em relação à partilha da África, né? Porque os britânicos, eles invadiram esse reino, né, o Reino do Benin, e destruíram o reino e saquearam as obras que estavam no reino. Algumas dessas obras eram placas de bronze que adornavam esse palácio do reino. E boa parte dessas peças foram todas para a Europa, e para os museus britânicos hoje detêm boa parte dessas peças. E durante o final da Segunda Guerra Mundial, os americanos que estavam com aquele, né, com a gana de fazer o domínio da Europa também, tinham dinheiro, compraram muitas dessas peças e hoje tem museus americanos também com peças dessa região da África. Tá? Bom, uma das peças que eu vou trazer aqui, vou mostrar daqui a pouco, aqui tem um exemplo que foi reconstruído, foi uma reconstrução de uma dessas torres que adornavam o palácio, né, do Reino do Benin. Tinha uma cobra chamada Piton, a Piton, né? Essa cobra, a cabeça dela é essa aqui. Eu vou mostrar para vocês na sequência o que seria essa peça. Aqui, ó, mais um exemplo daqui dessa parte do teto do palácio, né? Como eram decoradas aqui, esse é um detalhe do reino, do palácio. E aqui a cabeça da cobra, né? Ela é feita em bronze. Vocês podem observar também o grau de detalhamento, né, da peça, né? Também relacionado àquele que eu falei, o gosto, né, da corte, tá? A arte da corte. Então, dentro da arte africana também é possível identificar aquelas formas artísticas que fazem parte da arte da corte, né? Então, essa é uma forma de arte que teve todo um cuidado à parte, né? Uma preocupação à parte. Por quê? Por causa do grau de detalhamento. Tem muito mais a ver com aquele nosso gosto pelo rico, né? Pelo deslumbrante, né? Pelo nobre, né? O nosso interesse, digamos, ocidental, tem muito a ver com isso, né? E aí, quando a gente chega a buscar objetos de arte de um outro povo, a gente tende a buscar os nossos próprios gostos, né? Aquilo tudo que eu estava comentando, a interpretação que a própria pessoa tem da obra tem muito a ver com aquilo que ela sente, com aquilo que ela pensa, com o cabedal que ela traz, né? Toda a gama de experiências anteriores que ela teve e ela deposita naquele objeto, né? Não quer isso dizer que essa obra valha mais em si mesma do que um pequeno objeto, que é por exemplo, uma colher, né? Dentro dos museus, essas peças são utilizadas para valorizar as formas, para trazê-las mais próximas a gente. Então, não há uma separação muito rígida entre o que são objetos de corte e o que são aqueles outros objetos. Alguém tinha me feito uma pergunta nesse sentido, né? Em relação a até que ponto um objeto comum, uma colher, pode ser vista como uma obra de arte, né? Para o caso da arte africana,
dentro dos museus, já não tem mais essa distinção, né? Toda a cultura material africana ela é vista da mesma forma. No entanto, a gente vai dizer menos coisas de uma colher e muito mais coisas, por exemplo, de uma peça como essa, né? Por quê? Porque algumas dessas peças têm funções diferentes, né? Eu cito um exemplo. Essa serpente a piton, ela era utilizada como uma mensageira de uma divindade chamada Olokun, que é uma divindade dos mares, né? É o deus dos mares e dos rios. Ora, todos os animais, né, que transitam por mundos diferentes podem ser considerados mensageiros. No caso, certas cobras, elas habitam a água e elas habitam a terra. Como elas fazem a transição entre dois mundos diferentes, quer dizer que elas possam também trazer mensagens desses mundos diferentes. Então, vocês podem perceber, na medida que eu falei um pouco dessa cobra, ou dessa serpente, eu usei um pouco mais de palavras do que eu usaria para falar, por exemplo, de uma colher, né? Então, embora essas peças elas sejam interpretadas ou caracterizadas da mesma forma dentro dos museus, algumas falam mais que outras, tá? Então, a nossa aproximação da arte africana é uma aproximação que envolve também esses conteúdos, né? E essa arte ela também é repleta de significados e simbolismos. Porque para a gente uma colher é simplesmente uma colher. E aí, quando você vai ao museu para olhar uma colher, fala, eu tenho uma colher em casa, né? Mas porque aquela colher, retirada do seu contexto, ela ganha um outro tipo de significado. Então você observa a colher do ponto de vista da forma, do ponto de vista dos materiais que ela é produzida, né? Ou da curiosidade pelo fato de ter sido antiga ou não, mas ser retirada de um local completamente diferente, né? Ou o uso eventual que aquela colher tem, porque às vezes a colher nossa de cada dia é uma colher mais utilitária do que uma colher que é usada, por exemplo, para fazer determinados rituais específicos, né? E que eventualmente tem um elaborado, né, sistema de crenças por trás, tá? Então, com certeza, a nossa mentalidade de olhar uma colher como uma simples colher, ela tem que ser revista quando a gente entra no museu e observa objetos simples do cotidiano, mas que também traz, por detrás deles tem uma gama, uma variedade de questões para a gente refletir, tá? Não só estéticas, mas às vezes também de conteúdo. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, de peças que foram retiradas lá do Reino do Benin. Eram aquelas placas em relevo, da qual eu falei. Muitas dessas peças que estão aqui, que eu pus no fundo, na verdade são cópias. Tá? Eu trouxe um pouco para a gente um pouco refletir, né, sobre o que seriam essas peças essas obras de arte africana nos museus de hoje, né? Muitos dos museus, principalmente nas Américas, né, a gente não consegue ter obras de arte tão fortes ou tão importantes quanto os europeus, né? Porque foram retiradas essas peças lá da África, levadas para a Europa, e eram peças que tinham toda aquela tradição, né, toda aquela detalhamento, toda a técnica, né? E as peças que foram feitas posteriormente, algumas delas não tinham tanto detalhamento ou tanto rigor técnico quanto essas mais antigas, né? Às vezes isso não ocorre ao contrário, mas geralmente as peças mais recentes elas não têm tanto esse rigor. Por quê? Porque elas são feitas muitas vezes para serem vendidas. A boa parte dos museus fora da Europa, né, fora dos Estados Unidos, tem hoje peças que foram feitas para serem vendidas. Então, o escultor, né, por exemplo, ele não tem aquele tempo que se tinha antes para fazer aquele detalhamento, aquele trabalho. Às vezes o escultor é bom, mas ele não tem tanto tempo assim, porque ele precisa vender aquilo. Então, é um objeto de venda, não é mais um objeto de culto ou de uso no tradicional, né? E aí ele perde o cuidado. Oi? É um souvenir, né? Acaba sendo um souvenir. Dentro da arte africana tem uma linguagem que chama assim, isso aqui é a arte de aeroporto, né? Porque se você for em qualquer aeroporto, tem aqueles objetos que são como arte, mas não são bem arte, né? Parecem arte, né? São as cópias ou os souvenirs, né, como você falou, né? São objetos que a gente tem para agora levar para casa. Sabe aquela coisa, você vai no museu e fala, olha, eu adoraria ter isso aqui em casa, né? É mais ou menos isso, que aí o gosto
que é o nosso, ele diminui, é um pouco variado, né, nesse caso. Tá? Então você tem essas obras aqui, ó, por exemplo, o cuidado é bem menor, né? Você pode perceber isso bem. Aqui uma chamada cabeça comemorativa de realeza, né? Aqui não tem a ver com as argolas para aumentar o pescoço, não. É só uma representação de colares, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem como que seria. Também um tipo de peça que bastante comum, tem naquela exposição que eu comentei da Arte da África, lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Essa peça já esteve aqui. Tá? Aqui algumas das placas em relevo, aquelas que eu tratei, que eu comentei. Né? Lembra da Piton, que estava aqui? Essas peças, tá vendo os furinhos aqui, elas ficavam do lado, na parede, né? Coladas na parede, adornavam o Palácio Real do Reino do Benin. Aqui ela demonstra um guerreiro ou vários guerreiros, né? E curiosamente tem umas figuras menores aqui. Isso pode tanto ser interpretado como representações de anãos, pessoas anãs, mas também pode ser interpretado como uma maneira de determinar a perspectiva, né? Isso é uma curiosidade bastante grande, porque as pessoas, claro, de trás, elas não seriam pequenas, na verdade elas são menores porque estão mais distantes, né, em relação a essas que estão mais na frente. Essa interpretação é bastante válida se você pensar nessa figura dominante aqui. Ela está bem mais à frente, e essa não está tão menor do que essa, mas dá para perceber bem que ela está atrás. Né? A figura principal seria essa, e essas seriam as figuras secundárias, e vamos dizer assim, terciárias e quaternárias, assim por diante. Eu gostaria de encerrar aqui falando a respeito daquele espólio, né, da expedição punitiva, né, que os britânicos fizeram ao invadir o Reino do Benin e retirar as obras. Vimos falando então da noção de interpretação da obra de arte africana, quais são algumas das suas características, obviamente não dá para falar de todas, e falamos um pouco também a respeito de como é importante a gente observar aquelas obras de modo a não colocar a nossa cabeça nelas. Né? É um trabalho difícil, é bem difícil mesmo, mas é um exercício que a gente tem que sempre fazer. E no caso dessa expedição, em que se retirou várias e várias dessas obras, né, lotando os museus europeus, né, essa noção de interpretação da obra também ela aparece. Né? O espólio também o espólio de obras de arte também faz parte da noção de dominação. Né? Quando se retira essas obras, toma-se para si um valor, né? E esse valor ele é comercializável. Né? Tanto é que muitas dessas peças foram vendidas depois. Então, ao mesmo tempo que houve uma dominação cultural, houve uma dominação também financeira, monetária. Né? Aqueles objetos que eram vistos como adornos ou como objetos de arte, entre aspas, passa a ter outros significados múltiplos aí. Não se trata mais apenas de peças de museus. São peças em que aquela interpretação que você teve delas determinou um pouco do seu conteúdo posterior.